Você já se perguntou quanto vale o amor de uma mãe? Eu achava que não tinha preço. 43 mil reais me provaram que eu estava errada. Esse foi o valor exato que minha filha única, Letícia, decidiu que valia nossa relação. O preço da negação. O custo da vergonha. O valor que ela estava disposta a pagar para fingir que eu não existia. Sabe o que mais dói numa traição? Não é a mentira em si. É perceber que você foi cuidadosamente calculada na equação. Que alguém olhou para você, pesou os prós e contras e decidiu que mentir valia mais a pena do que honrar sua existência. Minha filha não mentiu por impulso. Ela mentiu por estratégia. Eu sou Conceição Aparecida Santos. Nasci em 1960, quando mulher ainda não podia ter conta no banco sem autorização do marido. Criei minha filha sozinha depois que o pai dela decidiu que a responsabilidade não cabia no orçamento dele. Trabalhei em 3 empregos. Vendi quentinha. Fiz faxina. Costurei pra fora. Tudinho pra que ela nunca sentisse falta de nada. E em 2015, aos meus 55 anos, descobri que minha maior obra, a pessoa que mais amei na vida, estava usando meu próprio amor contra mim. Hoje, 10 anos depois, quando conto essa história, ainda sinto aquele frio na barriga. Não de tristeza, não de arrependimento, mas de uma satisfação sombria que me acompanha desde então. Porque eu descobri algo sobre mim mesma naqueles meses de 2015. Descobri que existe uma diferença entre ser boba e fingir que é boba. E que quem subestima uma mulher que criou uma filha sozinha no interior de São Paulo está cometendo um erro que pode custar muito caro. Você quer saber como é ser traída por quem você mais ama? Como é descobrir que sua generosidade foi interpretada como fraqueza? Como é perceber que sua filha prefere mentir para os outros do que assumir que você existe? Então se prepare. Porque essa história não tem final feliz. Não para todo mundo, pelo menos. Em 2015, eu era o que vocês chamariam de uma senhora comum. Viúva há 15 anos morando sozinha numa casa de 3 cômodos no bairro Sumarezinho, em Ribeirão Preto. A casa que comprei prestação por prestação, vendendo marmita na porta da companhia Cervejaria Brahma. Acorda às 5, prepara 40 marmitas, pedala 15 minutos até a fábrica, vende tudo antes do almoço, volta para casa, prepara mais 40 para o jantar. Sábado, domingo e feriado inclusos. Durante 10 anos. Para quem olhava de fora, eu era a mãe coruja perfeita, sempre disponível para a Letícia, sempre pronta para ajudar, sempre entendendo quando ela não podia me visitar, porque estava muito ocupada com o trabalho no escritório de advocacia do centro. Eu fingia não perceber como ela mentia sobre onde trabalhava. Era só secretária. Mas para os amigos do Rafael, ela inventava que era assistente jurídica. Fingia não notar como ela mudava de assunto quando eu perguntava sobre as finanças do casamento. A verdade é que eu sempre soube que minha filha tinha vergonha da minha origem. Quando ela levou o Rafael para me conhecer, em 2013, vi no olhar dele aquela surpresa constrangida. Ele esperava uma sogra melhor arrumada, numa casa maior, com um diploma na parede. O que encontrou foi uma mulher de mãos calejadas, cabelo pintado no salão da esquina, oferecendo café coado na hora em caneca de alumínio. Mas eu tinha uma vantagem que nenhum dos dois imaginava. 10 anos controlando cada centavo, calculando cada compra, negociando cada prestação. Me ensinou a ler gente como se fosse extrato bancário. E o que eu via naquele casal jovem, bonito e cheio de sonhos grandes era uma montanha de dívidas, esperando para desmoronar. O Rafael trabalhava como vendedor numa loja de celulares. A Letícia ganhava 1,5 salário no escritório. Mesmo assim, eles saíam para jantar toda semana. Ela trocava de roupa como quem troca de humor, e ele dirigia um Civic financiado a perder de vista.
Quando eles anunciaram o noivado, em janeiro de 2015, eu sabia que não tinham como pagar um casamento. Mas também sabia que minha filha preferiria morrer a admitir isso. Foi quando ela veio com aquela conversa de: "Mãe, a senhora não quer dar uma ajudinha com o casamento?" Como se fosse um pedido casual. Como se eu fosse uma tia rica que tinha dinheiro sobrando. Não foi uma conversa de filha pedindo ajuda para a mãe. Foi uma performance. Ela tinha estudado cada palavra, cada expressão, cada pausa estratégica. E eu, boba de mim, mordi a isca inteira. Sabia que estava entregando toda a minha segurança financeira? Claro que sabia. 43 mil reais era tudo que eu tinha. Literalmente tudo. FGTS, aposentadoria antecipada, uns trocados da poupança. Era minha reserva para emergência, para doença, para velhice. Era minha tranquilidade. Mas eu pensava, é minha filha única, é o casamento dela. É uma vez só na vida. Pensava que ela ia me incluir no planejamento, que ia me agradecer publicamente, que ia me dar o lugar de honra que uma mãe merece no casamento da filha. Pensava que aqueles 43 mil reais iam comprar não só um casamento, mas também o reconhecimento, a gratidão, o orgulho de ser a mãe que conseguiu dar para a filha o que ela merecia. Que idiota eu fui. A descoberta não veio como um raio. Veio como goteira. Primeiro mais uma suspeita aqui. Depois, um comentário estranho ali. Até que a parede inteira desabou. 2 semanas depois do casamento, eu estava na casa da minha comadre Aparecida, quando ela me mostrou as fotos que a Letícia tinha postado no Facebook. Olha que orgulho, Conceição! Sua filha conseguiu pagar o próprio casamento. Que moça guerreira! Eu fingi um sorriso e pedi para ver o celular dela. Lá estava minha filha, radiante num vestido que eu tinha ajudado a escolher, com uma legenda que dizia: "Quando você trabalha duro e consegue realizar seus sonhos sem depender de ninguém. Independent Woman. Casamento dos sonhos. Se te conquista própria. Se te gratidão." 137 curtidas. 42 comentários. Todos parabenizando minha filha pela independência, pela força, por ter conseguido sozinha. O sogro dela, seu Arnaldo, tinha comentado: "Parabéns para o casal que soube se organizar financeiramente. Exemplo para os jovens." A sogra, Dona Marta. Que orgulho de ter uma nora tão responsável. Eu li aquilo 3 vezes antes de entender completamente. Minha filha não tinha só escondido que eu paguei o casamento. Ela tinha ativamente mentido. Tinha construído uma narrativa inteira onde eu não existia. Onde meus 10 anos vendendo marmita não existiam. Onde meus 43 mil reais não existiam. Voltei para casa naquela tarde de março e sentei na minha cozinha. A mesma cozinha onde eu preparava as marmitas de madrugada. A mesma mesa onde eu contava os trocados todo dia para ver se dava para comprar 1 litro de leite. E pela primeira vez em 55 anos de vida, eu senti uma raiva que não cabia dentro do meu corpo. Não era só a mentira, era a frieza dela, a premeditação. Porque ela não tinha simplesmente omitido que eu ajudei. Ela tinha criado uma versão alternativa da realidade, onde ela era a heroína da própria história. Onde ela tinha trabalhado duro, onde ela tinha se sacrificado, onde ela merecia todos os parabéns. E a pior parte, eu tinha facilitado isso para ela. Quando ela me pediu para transferir o dinheiro em várias parcelas, para não complicar a declaração de imposto de renda, eu concordei. Quando ela disse que era melhor eu não ir nas reuniões com o buffet para não cansar a senhora, eu aceitei. Quando ela sugeriu que eu não comentasse sobre a ajuda financeira para não dar munição para os invejosos, eu prometi silêncio. Eu tinha colaborado ativamente com minha própria invisibilidade. Naquela noite liguei para a Letícia.
Filha, eu disse. Vi as fotos do casamento no Facebook. Ficaram lindas. Obrigada, mãe. Pessoal está parabenizando a gente por ter conseguido pagar tudo sozinhos. Dá até um orgulho, né? Orgulho. Ela falou orgulho como se eu estivesse do lado dela. Como se fôssemos cúmplices na mentira. Como se eu devesse me sentir satisfeita em ser coadjuvante invisível da conquista dela. É mesmo, eu respondi. Deve dar muito orgulho mesmo conseguir 43 mil reais trabalhando de secretária. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou tempo demais para ser inocente. Mãe, a senhora está bem? Estou ótima, filha. Só estava calculando aqui. 43 mil dividido pelo seu salário. Quantos anos de trabalho dá mesmo? Mãe, você está sendo estranha. A gente se fala amanhã, tá? O Rafael está me chamando. Ela desligou. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu ia descobrir exatamente quanto a minha inexistência valia para ela. E depois ia cobrar cada centavo de volta, com juros. Nos 3 meses seguintes, eu me transformei numa investigadora. Mas não do tipo que você vê na televisão. Eu me transformei no tipo mais perigoso. Uma mãe brasileira determinada a descobrir a verdade sobre a filha. A primeira coisa que fiz foi parar de agir como a mãe boazuda que sempre fui. Não que eu tenha mudado meu comportamento. Isso teria levantado suspeitas. Mas mudei minha atenção. Em vez de chegar na casa da Letícia e ficar conversando sobre amenidades, eu comecei a observar. Observar de verdade. As contas em cima da mesa. Os boletos esquecidos no sofá. As conversas de telefone que ela cortava quando eu entrava na sala. Os olhares que ela trocava com o Rafael quando achavam que eu não estava vendo. E, principalmente, a pressa que eles tinham para que eu fosse embora. Durante anos, quando eu visitava eles, ficava pelo menos 2 horas. Tomava café, almoçava quando era domingo, ajudava a te arrumar a casa. De repente, depois do casamento, toda visita virava rapidinha. Mãe, que bom que a senhora veio, mas a gente vai sair daqui a pouco. Ai, desculpa, mãe, mas o Rafael tem compromisso. Fica pra próxima, mãe. Hoje o dia está corrido. Foi durante uma dessas visitas rapidinhas que eu vi o primeiro boleto em atraso. Cartão de crédito Banco do Brasil. Valor mínimo, R$847. Data de vencimento, 2 semanas atrás. Estava largado em cima da televisão, como se fosse decoração. Na visita seguinte, eu prestei atenção nos detalhes que uma mãe normalmente não presta. O som da máquina de lavar funcionando constantemente. Sinal de que eles estavam em casa mais tempo do que deveriam estar trabalhando. A geladeira meio vazia. O armário do banheiro só com produtos básicos. Nada daqueles cremes caros que a Letícia adorava ostentar no Instagram. Mas a maior descoberta veio por acaso. Eu estava saindo do banheiro quando ouvi o Rafael falando no telefone, no quarto deles. A porta estava encostada e ele estava falando baixo. Mas eu sempre tive ouvido bom. Não, mãe. A gente não pode emprestar agora. Como assim irresponsabilidade? A gente pagou o casamento à vista, mãe. Eu sei que vocês ajudaram com a lua de mel, mas o casamento a gente bancou sozinho. Não, a Conceição não deu nada, não. Isso é coisa da cabeça da senhora. Meu sangue gelou. Ele estava mentindo para minha própria mãe. Defendendo a versão da Letícia, até para a família dele. E o mais interessante, eles não podiam emprestar dinheiro para a sogra porque estavam sem condições. 2 meses depois de um casamento de 43 mil reais. Foi quando eu decidi que precisava de ajuda profissional. Ou pelo menos, de alguém que entendesse de dinheiro melhor do que eu. O Dorival sempre foi o irmão mais novo do Rafael. 2 anos de diferença,
mas um abismo de personalidade. Onde o Rafael era vendedor nato, cheio de conversa e promessas, o Dorival era contador, metódico, desconfiado de qualquer coisa que parecesse boa demais para ser verdade. Eu sabia que ele não gostava de mim. Não por maldade, mas porque ele via em mim tudo que a família Mendonça achava que estava errado na escolha do Rafael. Sogra pobre, sem estudo, que ia dar problema no futuro. Nas reuniões de família, ele era educado, mas frio. Respondia quando eu perguntava algo, mas nunca puxava conversa. Foi justamente por isso que eu apostei nele. Liguei para o escritório dele numa quinta-feira de manhã. Dorival, é a Conceição. Eu posso conversar com você sobre uma coisa? Silêncio surpreso do outro lado. Em 2 anos de conhecimento, era-se a primeira vez que eu ligava diretamente para ele. Claro, dona Conceição. A senhora está bem? Estou, mas preciso de uma orientação. É sobre documentação financeira. Posso passar no seu escritório? Curiosidade. Eu ouvi na voz dele. Afinal, o que a sogra simplória do irmão quereria numa reunião sobre finanças? Cheguei no escritório dele no centro de Ribeirão Preto, numa sexta-feira de tarde. Um lugar pequeno, organizado, com diplomas na parede e uma secretária que me ofereceu água ou café. Eu me senti deslocada, mas era exatamente isso que eu precisava que ele pensasse. Dorival, eu preciso da sua ajuda com uma coisa delicada. Ele me olhou com aquela cara de quem está pensando, lá vem encrenca. Fala, dona Conceição. Eu emprestei um dinheiro para o Rafael e a Letícia, para o casamento. E agora estou precisando de volta, mas não sei como. Como cobrar sem criar problema na família? A expressão dele mudou completamente. De educada para interessada. De interessada para preocupada. Quanto a senhora emprestou? 43 mil reais. Ele parou de mexer na caneta. Me olhou fixamente. 43 mil? Isso. A senhora tem algum documento? Contrato? Recibo? Não. Foi transferência bancária direto da minha conta para a conta deles. Tenho os comprovantes. E eles assumiram que era empréstimo? Essa era a pergunta que eu estava esperando. A pergunta que ia abrir todas as portas. Eles assumiram que era presente, mas eu nunca disse isso. Eu disse que ia ajudar com o casamento. Doar 43 mil reais não é ajuda, Dorival. É pagamento integral. Ele ficou quieto por um tempo longo, olhando para os papéis na mesa dele. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Esse dinheiro representava quanto do patrimônio da senhora? Tudo. Outra pausa, mais longa. A senhora sabe que meu irmão e a Letícia estão com problemas financeiros? Finalmente. A primeira confirmação oficial. Estão? Estão. Eles pediram empréstimo para os meus pais mês passado. 15 mil reais. Falaram que foi por conta de uns gastos extras depois do casamento, mas... Mais? 15 mil é muito dinheiro para gastos extras, dona Conceição. E eles estão pagando só o mínimo do cartão de crédito há 3 meses. Como você sabe? Porque eu faço a declaração de imposto de renda deles. E porque minha mãe me pediu para dar uma olhada na situação financeira antes de emprestar o dinheiro. Bingo! Eu tinha encontrado o meu aliado. Não por bondade, mas por interesse mútuo. Ele estava preocupado com o dinheiro dos pais. Eu estava preocupada com o meu dinheiro. E o que você descobriu? Que eles devem mais de 70 mil reais. Cartão, crediário, financiamento do carro. E que a renda mensal deles não cobre nem os juros. 70 mil reais. Plus os 43 mil que eles me deviam. Plus os 15 mil dos sogros. Minha filha e meu genro estavam devendo 128 mil reais. E tinham convencido todo mundo de que eram um exemplo de responsabilidade financeira.
Naquela noite, eu não consegui dormir. Não de preocupação, de excitação. Pela primeira vez em 3 meses, eu não estava mais no escuro. Eu sabia exatamente qual era o jogo, quem eram os jogadores e qual era a minha posição no tabuleiro. A posição de credora. Porque por mais que eles quisessem fingir que aqueles 43 mil reais eram um presente, eu tinha uma coisa que eles não esperavam. Comprovante de transferência bancária e a memória exata de cada conversa que tivemos sobre o assunto. Mãe, a senhora não quer dar uma ajudinha com o casamento? Ajuda, não presente, não doação. Ajuda. Mãe, é só pra gente começar a vida. Depois a gente vai retribuir tudo que a senhora fez pela gente. Retribuir. Futuro. Promessa de devolução. Mãe, a senhora sabe que a gente nunca vai esquecer disso, né? Um dia a gente vai poder ajudar a senhora também. Um dia. Condicional. Reciprocidade. Em nenhum momento, em nenhuma conversa, eles tinham usado as palavras presente, doação ou não precisa devolver. Sempre ajuda, retribuição, reciprocidade. Eu comecei a fazer uma lista. Não no papel. Isso seria perigoso demais. Mas na minha cabeça. Uma lista de cada mentira, cada omissão, cada pessoa que tinha sido enganada pela versão deles da história. A lista ficou grande rapidinho. O problema era que eu não podia simplesmente chegar e cobrar. Isso seria confronto direto. E confronto direto não funcionaria. Eles negariam, inventariam desculpas, me fariam de louca. E pior, eu seria a mãe rabugenta que estava cobrando o presente da filha. Eu precisava de uma estratégia. Precisava que eles se entregassem sozinhos. Foi quando eu lembrei de uma coisa que minha mãe sempre dizia. Conceição, quando você quer pescar um peixe esperto, não adianta jogar a isca na cara dele. Você tem que fazer ele achar que encontrou a isca por acaso. Era hora de começar a pescar. A primeira coisa que fiz foi parar de visitar eles com tanta frequência. Não de uma hora para outra. Isso seria suspeito. Mas aos poucos. Em vez de uma vez por semana, comecei a ir de 15 em 15 dias. Quando eles perguntavam se estava tudo bem, eu inventava desculpas vagas. Ah, ando meio cansada. Tive uns problemas no joelho. Preciso resolver umas coisas aqui em casa. O objetivo era criar uma sensação de que eu estava me afastando naturalmente. Que eu estava menos disponível. Menos conveniente. Ao mesmo tempo, comecei a fazer pequenos comentários sobre dinheiro. Nada direto. Nada confrontativo. Mas comentários estratégicos. Nossa, Letícia, que carro bonito o do vizinho. Deve ter custado uns 50 mil, né? Imagina ter 50 mil sobrando assim. Rafael, vi no jornal que o salário médio em Ribeirão Preto é R$ 1.500. Vocês dois juntos devem ganhar uns 4 mil, né? Dá pra viver bem com 4 mil? Que apartamento lindo no anúncio, filha. 60 mil à vista. Quem tem 60 mil à vista hoje em dia? O efeito foi imediato. Eles começaram a ficar desconfortáveis. Não respondiam direito. Mudavam de assunto. E, principalmente, começaram a evitar falar de dinheiro na minha frente. Isso me confirmou que eles sabiam exatamente o que tinham feito. Mas eu precisava de mais. Precisava que eles cometessem um erro. Um erro grande o suficiente para justificar minha vingança. E eles não me decepcionaram. O erro deles veio em forma de ganância. Sempre vem. Era início de junho quando a Letícia me ligou com aquela voz melosa que eu já conhecia bem. A voz que ela usava quando queria alguma coisa. Mãe, a senhora pode vir aqui em casa? Eu e o Rafael queremos conversar com a senhora sobre uma coisa. Meu coração acelerou. Eles iam me pedir mais dinheiro. Eu sabia. Era a única explicação para aquele tom de voz, para aquela formalidade artificial. Cheguei lá numa quinta-feira de noite.
A mesa da sala estava arrumada com café, biscoitos, até uma toalha bonita. Cenário montado para convencimento. Mãe, senta aqui. Quer café? Quero. O Rafael estava mais nervoso que a Letícia. Ficava mexendo nas mãos, evitando me olhar direito. A Letícia, pelo contrário, estava confiante. Tinha aquele sorriso que ela usava desde pequena quando achava que ia conseguir o que queria. Mãe, a gente queria dividir uma novidade com a senhora. Que novidade? A gente está pensando em comprar uma casa. Eu tomei um gole do café e esperei ela continuar. É uma casa linda, mãe. 3 quartos, 2 banheiros, quintal, garagem. No Jardim Recreio. A senhora conhece lá? Eu conhecia. Bairro de classe média, casas de R$200 mil para cima. E quanto custa essa casa? 180 mil. Mas o proprietário aceita 150 à vista. 150 mil à vista. Eles que deviam 70 mil, que tinham pegado 15 mil emprestado dos sogros, que mal conseguiam pagar o cartão de crédito, estavam falando de comprar uma casa de 150 mil à vista. Nossa, que sorte vocês têm de conseguir juntar tanto dinheiro assim! O Rafael me olhou pela primeira vez na noite. Olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar direito. Medo? Culpa? Vergonha? É que... Bem, na verdade, mãe... A Letícia cortou ele. Na verdade, a gente pensou que talvez a senhora pudesse... ajudar de novo. Ajudar de novo. Como se a primeira ajuda tivesse sido um favor casual que eu podia repetir sempre que quisessem. Ajudar como, filha? A gente precisa de 50 mil para completar a entrada. A gente já tem 100 mil. 100 mil. Eles que deviam 70 mil, magicamente tinham 100 mil. E onde vocês conseguiram esses 100 mil? Ah, a gente vendeu umas coisas, juntou o FGTS do Rafael, uns investimentos. Mentira. Eu sabia que era mentira porque o Dorival tinha me contado que eles estavam negativados. Gente negativada não tem investimentos. E os 50 mil vocês acham que eu tenho? A gente sabe que a senhora sempre se virou bem, mãe. E seria só um empréstimo. A gente pagaria de volta. Empréstimo. Finalmente ela tinha usado a palavra certa. Como vocês pagariam de volta? Parcelado. R$1.000 por mês. 50 mil parcelados em R$1.000 por mês dava 50 meses. 4 anos e 2 meses. Sem juros. E o dinheiro do casamento? Vocês não iam retribuir também? Silêncio. O tipo de silêncio que grita mais alto que qualquer grito. Que dinheiro do casamento, mãe? A Letícia tinha perguntado isso olhando diretamente nos meus olhos. Com a cara mais lavada do mundo. Como se não soubesse do que eu estava falando. Foi nesse momento que eu tive certeza absoluta. Eles não estavam só negando que me deviam dinheiro. Eles tinham convencido a si mesmos de que nunca me deveram nada. Na cabeça deles, aqueles 43 mil tinham sido um presente que eu dei de boa vontade, sem expectativa de retorno. E agora eles queriam mais 50 mil. Também de presente, aparentemente. Nada não, filha. Esquece. Então, mãe, o que a senhora acha da nossa proposta? Eu terminei o café, levantei, peguei a bolsa. Eu vou pensar. Mas, mãe, a gente precisa dar uma resposta para o corretor até segunda-feira. Então, vocês melhor irem pensando em outro plano. Saí da casa deles naquela noite sabendo exatamente o que eu ia fazer. Eles tinham me dado o pretexto perfeito. Não era mais sobre o passado. Era sobre o presente. Sobre eles acharem que eu era um banco particular da família. Sobre eles acharem que eu era idiota. Na segunda-feira, eu liguei para o Dorival. Você ainda quer me ajudar com aquela questão financeira? Claro, dona Conceição. Então agenda uma reunião com eles.
Diz que você precisa revisar uns documentos para achar declaração de imposto de renda. E me avisa quando for. A senhora vai confrontar eles? Vou fazer melhor que isso. Vou educá-los. Sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? Vingança é emocional. Justiça é calculada. E eu tinha decidido que depois de 3 meses sendo feita de boba, era hora de aplicar um pouco de justiça na vida da minha filha. O primeiro passo foi estabelecer as regras do jogo, mas sem eles saberem que estavam jogando. Liguei para a Letícia na terça-feira seguinte, bem no meio da tarde, quando sabia que ela estaria no trabalho. Filha, sobre a conversa de quinta-feira. Ah, mãe, a senhora já decidiu sobre a casa? Decidi que vou ajudar vocês. Silêncio de surpresa. Ela não esperava isso. Sério, mãe? Que maravilha! A senhora é a melhor mãe do mundo. Mas eu tenho umas condições. O entusiasmo dela esfriou um pouco. Que tipo de condições? Primeiro, dessa vez eu quero tudo documentado. Contrato, prazo, valor das parcelas. Eu não sou mais nova, filha. Preciso me organizar melhor. Claro, mãe. Isso é até melhor para todo mundo. Mentirosa. Eu sabia que ela estava morrendo de medo de ter qualquer coisa documentada, mas não podia recusar sem parecer suspeita. Segunda condição. Eu quero conhecer a casa antes. Ver se realmente vale a pena o investimento. Investimento, mãe? É, filha. 50 mil reais não é brincadeira. Se eu vou emprestar essa quantia, preciso ter certeza de que vocês vão conseguir me pagar de volta. Lógico que a gente vai conseguir, mãe. Então não vai ter problema nenhum em assinar um contrato, né? Mais silêncio. Um silêncio constrangido. Não, mãe. Problema nenhum. Ótimo. Agenda uma visita à casa para sábado. E pede para o Dorival preparar o contrato. Ele entende dessas coisas. O Dorival? É. Ele é contador, filho. É bom ter um profissional cuidando dos detalhes. Eu sabia que ela não gostava dessa ideia. Sabia que ela preferiria manter tudo em família, sem testemunhas, sem documentos, sem complicação. Mas ela não podia recusar sem levantar suspeitas. Tá bom, mãe. Eu falo com ele. Desliguei o telefone com uma sensação de satisfação que eu não sentia há meses. Finalmente eu estava no controle da situação. O próximo passo foi uma conversa com o Dorival. Mas desta vez, pessoalmente, no escritório dele. Conceição, a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Tenho, mas não do jeito que eles estão esperando. Expliquei meu plano para ele. A princípio, ele ficou reticente. Achava muito arriscado, muito complicado. Mas quando eu mostrei os comprovantes de transferência dos 43 mil reais e expliquei toda a situação, ele mudou de ideia. Dona Conceição, a senhora sabe que isso pode acabar com a relação da senhora com a Letícia, né? Dorival, minha relação com a Letícia acabou no dia que ela postou no Facebook que pagou o próprio casamento. Agora é só uma questão de fazer as contas fecharem. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Respeito. Pela primeira vez, o Dorival estava me vendo não como a sogra inconveniente do irmão, mas como uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. E se eles desistirem da casa? Melhor ainda. Aí eles vão ter que explicar para todo mundo por que desistiram de uma oportunidade tão boa. A senhora já pensou em tudo, né? Dorival, eu criei uma filha sozinha no interior de São Paulo. Se eu não soubesse pensar em tudo, nós duas teríamos morrido de fome há muito tempo. O sábado chegou cinzento, com aquele frio de junho que corta a alma. Perfeito para uma visita de inspeção imobiliária. Encontrei eles na porta da casa às 2 da tarde, como combinado. A Letícia estava com uma cara de quem não dormiu bem. O Rafael parecia um vendedor de carro usado tentando fingir confiança. A casa era bonita, não vou mentir.
3 quartos, 2 banheiros, quintal com churrasqueira, garagem coberta. O tipo de casa que eu sonhava ter quando criava a Letícia numa kitnet alugada. O tipo de casa que eu nunca consegui comprar porque cada centavo que eu ganhava ia pra ela. O que achou, mãe? Linda, né? É bonita mesmo, eu respondi, caminhando pelos cômodos com a atenção de uma auditora fiscal. Mas está meio cara para o tamanho. Cara como, mãe? 150 mil à vista para uma casa de 150 metros quadrados, no Jardim Recreio. Sei não, deve ter problema. O corretor que estava nos acompanhando se meteu na conversa. A senhora pode ficar tranquila. A casa não tem nenhum problema estrutural. O preço está compatível com o mercado. Ah, é? Eu me virei para ele com o meu melhor sorriso de senhora inocente. E como fica a questão da documentação? Está tudo certinho? Porque você sabe, né? 50 mil reais é muito dinheiro para uma aposentada como eu. O Rafael e a Letícia se entreolharam. Eu tinha acabado de revelar na frente do corretor que eu ia pagar apenas parte da casa. O que significava que eles não tinham os 100 mil que alegavam ter. Mãe, a Letícia começou. O que foi, filha? Algum problema? Você não disse que você já tinha os 100 mil? Mais silêncio constrangido. O corretor olhando de um para o outro, tentando entender a dinâmica. Não, mãe. A gente tem, sim. É só que... Bem, está aplicado. Vai levar uns dias para resgatar. Ah, entendi. Aplicação. Que tipo de aplicação? Poupança. O Rafael respondeu rápido demais. Poupança. Eles que estavam negativados, que deviam 70 mil reais no cartão de crédito, tinham 100 mil na poupança. A mentira era tão absurda que até o corretor franziu a testa. Que bom! Eu exclamei. Então não vai ter problema nenhum para vocês assinarem o contrato de empréstimo comigo. Quem tem 100 mil na poupança consegue pagar 1.000 reais por mês tranquilamente. Contrato de empréstimo? O corretor estava cada vez mais confuso. É, eu expliquei para ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles me pediram 50 mil emprestado para completar a compra. Eu vou emprestar, mas com contrato. Sabe como é, né? Negócio de família é que mais dá problema. A cara da Letícia naquele momento foi uma das visões mais satisfatórias da minha vida. Era uma mistura de raiva, medo e constrangimento que ela tentava disfarçar com um sorriso forçado. Mãe, a gente pode conversar sobre isso em casa? Claro, filha. Mas por que a vergonha? Empréstimo não é nada demais. É até responsabilidade financeira. Muito melhor que ficar devendo no cartão de crédito, né? Outra cutucada. Porque eu sabia que eles estavam devendo no cartão. E agora o corretor também sabia. Saímos da casa em silêncio. No carro, a tensão era palpável. Mãe, a senhora não acha que foi meio desnecessário falar sobre dinheiro na frente do corretor? Por que desnecessário, filha? A gente não tem nada a esconder, né? Vocês têm a parte de vocês. Eu tenho a minha. Tudo transparente. É que, sabe como é? Fica estranho para o vendedor saber dos detalhes da nossa vida financeira. Que detalhes? Que vocês me pediram dinheiro emprestado? Isso é normal? Que vocês têm 100 mil na poupança? Isso é motivo de orgulho. Que vocês vão assinar um contrato de empréstimo comigo? Isso é responsabilidade. Cada palavra era uma pequena tortura. Eu estava forçando eles a sustentarem as próprias mentiras, sabendo que cada mentira criava uma contradição nova. A senhora tem razão, mãe. O Rafael disse, tentando encerrar o assunto. Sempre tenho, filho. Não fosse assim, não teria conseguido juntar 50 mil reais para emprestar para vocês. E aí eu soltei a bomba final. Aliás, falando nisso, estou pensando em cobrar juros.
A reunião para assinar o contrato foi marcada para a quinta-feira seguinte, no escritório do Dorival. Eu cheguei 10 minutos adiantada, como sempre faço, e aproveitei para revisar os detalhes finais com ele. Tudo pronto? Tudo. Contrato de empréstimo de R$50 mil, juros de 1% ao mês, prazo de 60 meses, com garantia solidária dos 2 mutuários. E a outra parte? Também pronta. Notificação extrajudicial de cobrança de R$43 mil, referente ao empréstimo não documentado para custeio do casamento, com juros de mora e correção monetária desde a data da transferência. Perfeito! Eles chegaram às 2 em ponto. A Letícia estava com uma pasta cheia de papéis, provavelmente tentando parecer organizada. O Rafael carregava uma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar do mundo. Oi, Dorival, que bom te ver! A Letícia disse, com aquele entusiasmo falso que ela usava quando estava nervosa. Oi, Letícia. Rafael, sentem aí. Vamos aos negócios? Ele colocou o contrato na mesa. 3 páginas, letra miúda, termos técnicos. O tipo de documento que assusta quem não está acostumado. Esse é o contrato de empréstimo de R$50 mil. O Dorival explicou. Prazo de 60 meses, parcelas de R$1.300. 1.300? A Letícia quase gritou. A gente tinha combinado 1.000. Isso era sem juros. Eu expliquei calmamente. R$50 mil emprestados sem juros. Seria burrice minha. O banco cobra 3% ao mês. Eu vou cobrar só 1%. Mas, mãe, o que foi, filha? Vocês não têm condições de pagar 1.300 por mês? Pensei que vocês ganhavam bem. O Rafael mexeu desconfortavelmente na cadeira. A gente ganha, dona Conceição. É só que 1.300 é um pouco apertado. Apertado como? Vocês não disseram que juntos ganham uns 6 mil por mês? Eles nunca tinham dito isso. Eu tinha inventado essa informação para ver como eles reagiriam. Não é bem 6 mil. O Rafael começou. Quanto é? Silêncio. Eles estavam numa sinuca de bico. Se mentissem para cima, ficariam sem desculpa para não pagar as parcelas. Se falassem a verdade, teriam que admitir que não tinham condições de comprar a casa. Uns 4.500. A Letícia disse finalmente. 4.500 líquidos? É, mais ou menos isso. Mentira de novo. Eu sabia pelo Dorival que eles ganhavam juntos cerca de 3.200 líquidos. Mas deixei passar. Então 1.300 é menos de 30% da renda de vocês. Está dentro do recomendado para financiamento. O Dorival concordou com a cabeça. É verdade. O ideal é que o comprometimento da renda não passe de 30%. Mas a gente também tem outras despesas. O Rafael tentou argumentar. Que outras despesas? Vocês não moram de aluguel? O carro está financiado, mas isso já está no orçamento há 2 anos. Que mais? Eles se entreolharam novamente. Eu estava forçando eles a admitirem as dívidas ou a mentirem sobre a capacidade de pagamento. Umas coisas do cartão. A Letícia murmurou. Cartão de crédito? Eu fiz uma expressão de preocupação maternal. Mas, filha, cartão de crédito não é despesa fixa. É coisa temporária. Vocês estão devendo muito no cartão? Não, mãe. É pouca coisa. Quanto é pouca coisa? 2 mil? 3 mil? Uns 5 mil. O Rafael disse olhando para o chão. 5 mil. Eles que deviam 70 mil estavam admitindo 5 mil. Mas já era alguma coisa. Nossa, 5 mil no cartão é pesado. Com os juros que eles cobram. Vocês estão pagando só o mínimo? A gente está organizando para quitar logo. A Letícia respondeu. Que bom! Porque senão, com os juros do cartão mais a parcela do empréstimo comigo, vocês iam ficar apertados mesmo. Foi quando o Dorival entrou com a jogada decisiva. Falando em organização financeira, ele disse,
Aproveitando que vocês estão aqui, eu trouxe uma questão que precisa ser resolvida. Ele pegou o segundo documento. Letícia, sua mãe me procurou para regularizar uma situação pendente. Pelo que entendi, vocês ainda não formalizaram o empréstimo que ela fez para o casamento. O silêncio que se instalou na sala foi tão denso que dava para cortar com faca. Que empréstimo? A Letícia perguntou, mas a voz saiu esganiçada. 43 mil reais. Transferidos da conta da sua mãe para a conta de vocês entre janeiro e março deste ano. Ele colocou os comprovantes de transferência na mesa. Data, valor, conta de origem, conta de destino. Tudo documentado. Isso não foi empréstimo. A Letícia gaguejou. Foi um presente. Presente? O Dorival fingiu surpresa. Mas sua mãe me disse que vocês combinaram de retribuir quando pudessem. Retribuição não caracteriza empréstimo? Não foi isso que a gente combinou. O Rafael disse, tentando ajudar. Não foi? Eu perguntei com minha voz mais inocente. Então vocês acham que eu doei 43 mil reais? Que eu abri mão da minha aposentadoria antecipada inteira de graça? Mãe, a senhora nunca disse que queria de volta. Filha, eu nunca disse que não queria de volta também. E vocês prometeram retribuir. Lembra? Depois a gente vai retribuir tudo que a senhora fez pela gente. Suas palavras, Letícia. Eles estavam encurralados. Não podiam negar que receberam o dinheiro. Os comprovantes estavam ali. Não podiam negar que falaram em retribuição. Eu estava lembrando das palavras exatas. E não podiam admitir que consideravam aquilo um presente sem parecerem uns ingratos descarados. Bom, o Dorival disse, independente da interpretação, o fato é que existe uma pendência financeira. O ideal é regularizar para evitar problemas futuros. Que tipo de problemas? O Rafael perguntou. Problemas familiares, principalmente. Esse tipo de situação mal resolvida sempre gera conflito. Melhor deixar tudo claro. Olha, eu disse pegando os papéis de volta. Deixa eu simplificar as coisas para vocês. Levantei da cadeira e comecei a andar pela sala, como uma professora explicando matemática para alunos com dificuldade. Vocês me devem 43 mil reais do casamento. Querem mais 50 mil para ir da casa. Total, 93 mil reais. Parei na frente deles. Agora me expliquem. Como vocês pretendem me pagar 93 mil reais, ganhando 4.500 por mês, devendo 5 mil no cartão e pagando todas as despesas normais de um casal? Silêncio matemático. Porque não tinha como explicar. Os números não fechavam de jeito nenhum. A não ser, eu continuei, que vocês tenham mesmo 100 mil na poupança, como disseram. Nesse caso, é só sacar e me pagar à vista. O Rafael passou a mão no rosto. A Letícia olhava para os próprios pés como se eles fossem a coisa mais interessante do mundo. Mãe, é complicado. O que é complicado, filha? Sacar da poupança? Ou admitir que vocês mentiram sobre ter 100 mil? Bingo. Eu tinha forçado eles a um ponto, onde qualquer resposta seria uma confissão. A gente não mentiu! A Letícia explodiu. A gente tem esse dinheiro, sim? Então paguem. Não é tão simples assim. Por que não é simples sacar da poupança? Por quê? Por quê? Ela olhou para o Rafael, desesperada por ajuda. Ele olhou de volta, igualmente perdido. Porque o dinheiro está aplicado no nome do meu pai. O Rafael disse finalmente. E ele não quer liberar agora. Nova mentira, mais complicada que as anteriores. Ah, entendi, eu disse. Então o dinheiro não é de vocês, é do seu pai. Não, é nosso. Está só no nome dele por causa do imposto de renda. Rafael, o Dorival interveio. Isso não faz sentido.
Aplicação no nome de terceiros para fugir do imposto de renda é crime fiscal. Não é para fugir do imposto. É complicado. Eles estavam se enforcando com as próprias cordas. Cada tentativa de explicar uma mentira criava uma mentira maior. Olha, eu disse sentando de volta na cadeira. Vou facilitar para vocês. Eu desisto de emprestar os 50 mil. O alívio nos rostos deles foi imediato. Acharam que tinham escapado. Mas, eu continuei, eu quero os 43 mil de volta, em 60 dias. O alívio virou pânico. 60 dias? A Letícia quase gritou. Eu preciso do meu dinheiro de volta. Vou precisar dele para outras coisas. Que outras coisas? Isso não é da conta de vocês. Vocês me devem, eu estou cobrando. Simples assim. Mas, mãe, a gente não tem como pagar 43 mil em 60 dias. Então vocês têm um problema. Porque eu vou cobrar judicialmente. Foi aí que o Dorival entrou com a estocada final. Legalmente, ele disse. Transferência bancária sem documento caracteriza empréstimo presumido. A lei presume que quem transfere dinheiro espera receber de volta, a menos que haja documento provando que foi doação. E a gente não tem documento nenhum provando doação. Eu completei. Por que vocês nunca pediram para eu fazer uma doação? Vocês pediram ajuda. E agora eu estou precisando da minha ajuda de volta. A beleza da situação era que eu estava sendo completamente justa, dentro da lei, e moralmente irrepreensível. Eles que tinham criado a situação com mentiras e ingratidão. Mãe, a senhora está fazendo isso por causa da casa? A Letícia perguntou. Estou fazendo isso porque descobri que vocês mentiram sobre ter pago o próprio casamento. Porque vocês postaram no Facebook que eram independentes. Porque vocês me fizeram de idiota durante 4 meses. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e frustração por ter sido descoberta. A gente nunca quis fazer a senhora de idiota? Não? Então explica o post no Facebook. Explica as mentiras sobre os 100 mil. Explica por que vocês acham que eu sou obrigada a chabancar a vida de vocês sem nem receber obrigada. A gente é grato, mãe. Gratidão não paga conta, filha. E aparentemente também não paga dívida. Levantei da cadeira novamente. 60 dias. Repeti. Ou eu entro na justiça. E saí da sala deixando eles com o Dorival para assinar a notificação extrajudicial. Os 60 dias passaram como filme em câmera lenta. Eles tentaram de tudo para me convencer a desistir da cobrança. Ligações chorosas da Letícia. Visitas do Rafael com promessas vagas de pagamento futuro. Até os sogros deles tentaram intermediar, me oferecendo um acordo amigável. De 20 mil reais à vista. 20 mil. Menos da metade do que me deviam. Como se eu fosse uma credora comum disposta a aceitar qualquer migalha. Dona Conceição. O seu Arnaldo me disse numa visita que eles fizeram na minha casa. A senhora sabe que os jovens hoje em dia têm muitas despesas. Talvez seja melhor aceitar o que eles podem pagar agora e esquecer o resto. Seu Arnaldo. Eu respondi. Se eles tinham muitas despesas, não deveriam ter pedido dinheiro emprestado. E se pediram emprestado, tem que devolver. Simples assim. Mas são seus filhos, né? Família é família. Exato. Por isso mesmo é que eles não deveriam ter mentido para mim. Dona Marta tentou a abordagem emocional. Conceição, você não acha que está sendo um pouco rígida demais? Eles são jovens. Cometeram um erro. Dona Marta, com todo respeito, quando a senhora empresta dinheiro para alguém, a senhora espera receber de volta? Bem, sim. Então a senhora entende minha posição. Eles foram embora sem conseguir me convencer de nada.
E eu sabia que iam voltar para casa reclamando de como eu era difícil e inflexível. Perfeito. Era exatamente assim que eu queria ser vista. Na véspera do vencimento do prazo, a Letícia apareceu na minha casa sem avisar. Era um sábado de manhã. Eu estava fazendo faxina. E ela chegou com cara de quem não dormiu há uma semana. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre o quê, filha? Sobre essa situação toda. Isso não pode continuar assim. Ela se sentou na minha mesa de cozinha, no mesmo lugar onde eu contava os trocados das marmitas durante 10 anos. A ironia não passou despercebida. Por que não pode continuar, Letícia? Foi a primeira vez em meses que eu chamei ela pelo nome completo. Sem o filha, sem o diminutivo. Só o nome. Formal, distante. Por que está destruindo nossa família? O Rafael está deprimido, eu não consigo dormir. Os pais dele estão preocupados. Todo mundo sofre por causa disso. Por causa de quê? De eu querer meu dinheiro de volta? Por causa da senhora estar tratando a gente como criminoso. Eu estou tratando vocês como devedores, porque é isso que vocês são. Ela começou a chorar, mas eu já não sentia mais pena. Meses de manipulação e mentiras tinham esgotado minha reserva de compaixão maternal. Mãe, a gente não tem como pagar 43 mil reais. A senhora sabe disso. Eu sei. Por isso vou executar a dívida judicialmente. O que significa isso? Significa que o juiz vai determinar que vocês vendam alguma coisa para me pagar. Provavelmente o carro. O Civic financiado que eles usavam para ostentar estava avaliado em uns 50 mil reais. Suficiente para quitar a dívida comigo e ainda sobrar um troco. A senhora não pode fazer isso. Posso sim, e vou fazer. Por quê? Por que a senhora está sendo tão cruel? Cruel? Ela tinha me chamado de cruel por cobrar meu próprio dinheiro de volta. Letícia, eu disse, levantando da cadeira. Cruel foi vocês mentirem para todo mundo que pagaram o próprio casamento. Cruel foi vocês me usarem como banco particular sem nenhum obrigada. Cruel foi vocês acharem que eu era idiota demais para descobrir. A gente nunca pensou que a senhora era idiota. Não? Então por que mentiram? Silêncio. Porque não tinha resposta que não fosse incriminatória. Cruel, eu continuei. Seria eu deixar vocês acharem que podem me tratar como otária pelo resto da vida. Isso sim seria cruel. Comigo mesma. A reunião de mediação aconteceu numa terça-feira, no Fórum de Ribeirão Preto. Eu cheguei acompanhada do Dorival. Eles chegaram com um advogado que o pai do Rafael tinha contratado. Um homem de uns 50 anos. Terno caro, pasta de couro. O tipo que cobra 500 reais por hora. O mediador era uma mulher jovem, eficiente, que explicou as regras do procedimento. Cada parte teria 30 minutos para apresentar sua versão. Depois tentaríamos chegar a um acordo. Dona Conceição, ela disse, a senhora pode começar? Eu me levantei. Tinha ensaiado aquele momento durante semanas. Meritíssima, meu nome é Conceição Aparecida Santos. Sou mãe da Letícia e sogra do Rafael. Em janeiro de 2015, eles me procuraram pedindo ajuda para custear o casamento. Coloquei os comprovantes de transferência na mesa. Entre janeiro e março, transferi 43 mil reais da minha conta para a conta deles. Era todo o meu patrimônio. FGTS, aposentadoria antecipada, poupança, tudo. O advogado deles tentou interromper, mas o mediador pediu silêncio. Eles prometeram retribuir quando pudessem. Usaram as palavras exatas. Depois a gente vai retribuir tudo que a senhora fez pela gente. Interpretei isso como promessa de devolução futura. Fiz uma pausa dramática. Em abril, descobri através de redes sociais que eles estavam dizendo para todo mundo que tinham pago o casamento sozinhos.
que não precisaram de ajuda de ninguém, que eram independentes e responsáveis. Mostrei as impressões dos posts do Facebook. Não só omitiram minha existência, como criaram uma narrativa falsa, onde eles eram os heróis financeiros da própria história. O advogado anotava furiosamente. A Letícia chorava baixinho. Em junho, eles me procuraram novamente. Queriam mais 50 mil emprestados para comprar uma casa. Alegaram ter 100 mil na poupança, mas precisavam de complemento. Mais documentos na mesa. Foi quando descobri, através do contador da família, que eles devem mais de 70 mil reais em cartões de crédito e financiamentos. Os 100 mil da poupança não existem. O mediador olhou para o advogado deles. Doutor, seus clientes gostariam de se manifestar? Sim. A questão é simples. Não houve empréstimo. Houve doação. É costume brasileiro pais ajudarem filhos em momentos importantes. Casamento é um desses momentos. Ele era bom. Estava transformando minha generosidade em obrigação cultural. Além disso, continuou, a cobrança só começou depois que eles se recusaram a emprestar mais dinheiro. Isso caracteriza vingança, não direito legítimo. Vingança? Eu me levantei novamente. Doutor, vingança seria eu ter contado para todo mundo que eles mentiram sobre o casamento. Vingança seria eu ter desmentido publicamente os posts do Facebook. Vingança seria eu ter espalhado na família inteira que eles devem 70 mil reais. Olhei diretamente para a Letícia. Vingança seria eu ter feito com eles o que eles fizeram comigo. Humilhar publicamente. O advogado tentou responder, mas eu não tinha terminado. O que eu fiz foi cobrar civilizadamente. Dei prazo. Ofereci parcelamento. Tentei resolver em família. Só procurei a justiça depois de esgotadas todas as possibilidades. Mas não existe documento comprovando empréstimo. Ele insistiu. Existe. Transferência bancária. Jurisprudência consolidada do STJ. Transferência sem documento caracteriza empréstimo presumido. O doador é que precisa provar que foi doação. O Dorival sorriu. Tínhamos feito nossa lição de casa. E, doutor, eu continuei. Se foi doação, por que eles prometeram retribuir? Doação não se retribui. Doação se agradece. Cheque-mate jurídico. O acordo foi fechado ali mesmo. 43 mil reais em 12 parcelas de 4 mil reais, começando no mês seguinte. Juros de 1% ao mês sobre o saldo devedor. Garantia. O Civic deles. Se atrasarem uma parcela, o mediador explicou, a credora pode executar o veículo. Eles assinaram os papéis com cara de velório. O advogado tentou negociar os juros, mas eu fui irredutível. 1% é menos que o banco cobra, eu disse. Estou sendo generosa. Saímos do fórum em silêncio. Na porta, a Letícia me alcançou. Mãe, a senhora conseguiu o que queria. Está satisfeita? Olhei para ela, minha filha única, que eu criei sozinha, que eu amei incondicionalmente durante 28 anos, e senti uma tristeza profunda. Não por ter ganho, mas por ter precisado ganhar. Letícia, eu disse, eu não queria nada disso. Eu queria ter uma filha que me respeitasse, que me incluísse na vida dela, que não mentisse sobre mim. A gente nunca mentiu sobre a senhora. Vocês mentiram por omissão. E omissão é pior que mentira, porque é calculada. Ela ficou quieta por um momento. E agora? Como fica a nossa relação? Agora vocês vão me pagar durante 1 ano. Todo mês vocês vão lembrar de como me trataram. Todo mês vocês vão pensar se valeu a pena aquela mentira no Facebook. A senhora não vai nos perdoar nunca? Perdão não paga dívida, filha. Mas pagamento de dívida. Quem sabe? Pode gerar perdão. Ela entrou no carro e foi embora. Eu fiquei ali parada, na frente do fórum, sentindo uma satisfação estranha.
Não era felicidade. Era justiça. Era o sabor amargo da vitória necessária. 3 meses depois, eles venderam o Civic. Compraram um carro usado, mais modesto. E quitaram minha dívida à vista. Com os juros, recebi R$ 47.000. 4.000 a mais do que tinha emprestado. No dia do pagamento final, a Letícia veio à minha casa. Estava diferente. Mais magra, mais séria, menos arrogante. Mãe, vim trazer o último comprovante de transferência. Obrigada. Ficamos em silêncio por alguns minutos. A gente aprendeu a lição. Ela disse finalmente. Que lição? Que a senhora não é a velhinha bobinha que a gente pensava que fosse. Sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Essa não era a lição que eu queria que vocês aprendessem. Qual era? Que amor de mãe não é banco, que gratidão não é opcional, que respeito se conquista, mas também pode se perder. Ela assentiu com a cabeça. A gente entendeu agora. Espero que sim. Porque a verdade é que eu não tinha feito aquilo por dinheiro. Tinha feito por dignidade, por autorrespeito, por ter descoberto que eu não era obrigada a ser capacho de ninguém, nem da minha própria filha. A vingança tinha sido doce, mas a lição tinha sido amarga para todo mundo, inclusive para mim. Hoje, 10 anos depois, quando olho para os R$ 47.000 que recebi de volta, 4.000 a mais do que emprestei, eu não sinto vitória. Sinto uma satisfação fria, calculada, que me acompanha como uma sombra silenciosa. É o tipo de satisfação que vem não de ter conquistado algo bom, mas de ter impedido que algo ruim continuasse acontecendo. A Letícia ainda vem me visitar. Não com a mesma frequência de antes, não com a mesma intimidade de antes, mas vem. Trazemos café, conversamos sobre amenidades, fingimos que somos uma família normal, mas existe uma tensão permanente no ar, como o cheiro de chuva que anuncia tempestade. Ela me trata com respeito agora. Um respeito misturado com medo. E eu descobri que prefiro ser respeitada com medo do que desrespeitada com falso amor. O Rafael mudou completamente depois daqueles meses. Perdeu aquela arrogância de vendedor bem-sucedido, aquela confiança de quem achava que podia enganar a sogra sem consequências. Hoje ele me cumprimenta com a cabeça baixa. Responde quando pergunto alguma coisa, mas nunca puxa conversa. Ele aprendeu que eu não sou a velhinha inofensiva que ele pensava que fosse. Eles se mudaram para um apartamento menor depois de vender o carro. 2 quartos, sem quintal, sem churrasqueira, sem o status que tanto queriam ostentar. E sabe o que eu sinto quando vejo isso? Nada. Nem pena, nem satisfação cruel. Apenas a constatação fria de que ações têm consequências. O casamento deles sobreviveu, mas cicatrizado. Descobri pelos comentários da família que eles brigaram muito durante aqueles meses. Ele culpando ela por ter envolvido a família numa mentira. Ela culpando ele por não ter defendido a versão deles com mais convicção. No final descobriram que tinham uma coisa em comum. Os dois tinham subestimado gravemente a mulher que achavam que podiam manipular. Às vezes eu me pergunto se fui longe demais. Se não poderia ter resolvido aquilo de forma menos drástica. Mas então lembro do post no Facebook. Lembro da cara deles quando me pediram mais 50.000. Lembro de como eles falaram da minha ajuda, como se fosse obrigação minha. E a pergunta se responde sozinha. Porque o problema nunca foi o dinheiro. R$ 43.000 era muito para mim, mas não era impagável para eles. O problema foi a mentira, a negação da minha existência, a transformação da minha generosidade em invisibilidade. Eles queriam uma mãe banco, disponível quando precisassem, invisível quando não precisassem, sem direito à cobrança ou reconhecimento. E eu entreguei exatamente isso durante meses,
até descobrir que estava sendo feita de otária. A verdade é que eu aprendi uma lição muito importante sobre mim mesma durante aqueles meses de 2015. Aprendi que existe uma diferença enorme entre ser boa e ser boba. Que generosidade sem limites vira exploração. Que amor incondicional pode virar desrespeito gratuito. Aprendi que eu não era obrigada a aceitar qualquer tratamento só porque vinha da minha filha. O Dorival se tornou um aliado inesperado. Hoje ele me trata com um respeito que beira e admiração. Dona Conceição, ele me disse alguns meses depois de tudo resolvido. A senhora me ensinou que não se deve julgar um livro pela capa. Eu achava que a senhora era só uma mãe coruja. Descobri que era uma estrategista. Estrategista. Eu gostei da palavra. Porque foi exatamente isso que fiz. Criei uma estratégia para recuperar minha dignidade. E funcionou. Os sogros deles também mudaram comigo. Antes me tratavam com aquela educação condescendente que se reserva para parentes pobres. Agora me tratam com cautela. Descobriram que eu não era a agregada inofensiva da família. Era uma credora que sabia seus direitos. Mas o custo emocional foi alto. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Não foi, porque por mais errada que a Letícia estivesse, ela ainda era minha filha. E cobrar dela, processá-la, forçá-la a vender o carro. Tudo isso doeu em mim também. Eu mudei. Virei uma pessoa mais dura, mais desconfiada, menos disponível. Quando alguém me pede alguma coisa hoje, minha primeira reação não é mais como posso ajudar. É, o que essa pessoa quer de mim? Isso é bom ou ruim? Não sei. Sei que é necessário. Porque eu aprendi que o mundo está cheio de gente que vê bondade como fraqueza, que interpretam generosidade como estupidez, que acham que podem usar o amor que você sente por eles como arma contra você mesmo. E quando você descobre isso, você tem duas escolhas: continuar sendo vítima ou aprender a se defender. Eu escolhi me defender. Alguns vizinhos, alguns amigos, acham que eu fui cruel demais. Conceição, a comadre Aparecida me disse uma vez. Você não acha que exagerou? Afinal, é sua filha. Filha. Como se isso fosse uma licença para me desrespeitar. Como se parentesco fosse carta branca para abuso emocional. Aparecida, eu respondi. Se fosse qualquer outra pessoa, eu teria cobrado na primeira semana. Justamente por ser minha filha, é que dei tanto prazo, tanta chance, tanta paciência. E é verdade. Qualquer estranho que me devesse 43 mil reais já teria sido processado imediatamente. Foi por amor que eu tentei resolver em família primeiro. Foi por amor que eu aceitei parcelamento. Foi por amor que eu cobrei juros menores que os do banco. O erro deles foi interpretar meu amor como fraqueza. Hoje, quando conto essa história, vejo duas reações nas pessoas. Algumas ficam chocadas com minha frieza. Outras ficam admiradas com minha coragem. Mas a reação que mais me interessa é uma terceira: reconhecimento. Porque muita gente já passou por algo parecido. Muita gente já foi usada pela própria família. Muita gente já descobriu que generosidade pode ser interpretada como obrigação. Muita gente já sentiu aquela raiva gelada de perceber que está sendo feita de otária por quem mais ama. E essas pessoas me olham com aquela expressão de quem pensa: nossa, ela fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Se você chegou até aqui na minha história, provavelmente está se perguntando se eu me arrependo, se eu faria tudo de novo, se a vingança valeu a pena. A resposta é complexa. Eu não me arrependo de ter cobrado meu dinheiro de volta. Não me arrependo de ter usado a lei ao meu favor. Não me arrependo de ter forçado eles a enfrentarem as consequências dos próprios atos. Mas me arrependo de ter precisado fazer isso. Me arrependo de ter descoberto que minha filha
era capaz de me negar publicamente. Me arrependo de ter percebido que meu genro me via como uma fonte de recursos inconveniente. Me arrependo de ter aprendido que o amor maternal pode ser usado como arma contra a própria mãe. Porque isso muda você para sempre. Quando você descobre que pode ser traída por quem mais ama, você nunca mais ama da mesma forma. Fica sempre uma parte de você, de guarda, observando, analisando, se protegendo. E talvez seja melhor assim. Porque eu criei a Letícia para ser uma mulher forte, independente, capaz de se virar sozinha no mundo. E durante anos, achei que tinha falhado. Porque ela sempre voltava para mim pedindo ajuda. Agora entendo que ela era forte, sim. Forte o suficiente para me manipular durante anos, sem eu perceber. O problema é que ela usou a força dela contra mim, em vez de usá-la a favor de si mesma. A ironia da história toda é que, no final, eu acabei dando para ela essa lição que deveria ter dado desde pequena. Que ações têm consequências. Que respeito se conquista, mas também se perde. Que amor não é carta branca para abuso. Levou 28 anos, mas ela finalmente aprendeu. Hoje, quando encontro outras mães na situação que eu estava, sendo usadas pelos próprios filhos, sendo desrespeitadas em nome do amor maternal, sendo feitas de otárias em nome da família, eu dou um conselho simples. Você não é obrigada a aceitar desrespeito de ninguém, nem do seu filho. Amor maternal não significa ser capacho. Generosidade não significa ser idiota. Bondade não significa não ter limites. E quando alguém usar seu amor contra você, reaja. Não por vingança, mas por autorrespeito. Porque no final das contas, você precisa conseguir olhar no espelho e gostar da pessoa que vê. E é impossível gostar de si mesma quando você permite que outros a desrespeitem sem consequências. A Letícia me ensinou isso sem querer. Me ensinou que eu valia mais do que imaginava. Que eu era mais forte do que aparentava. Que eu podia lutar por mim mesma quando precisasse. E pelo menos por isso, eu sou grata a ela. Não grata pelo que ela fez, mas grata pelo que ela me obrigou a descobrir sobre mim mesma. Então, se você está ouvindo essa história e se reconhecendo nela, se você tem alguém na sua vida que está te usando, te desrespeitando, te fazendo de otária em nome do amor, lembre-se de uma coisa. Você tem o direito de cobrar o respeito que merece. Você tem o direito de se defender. Você tem o direito de dizer não e fazer valer esse não. E se a pessoa que você ama não consegue te amar de volta com respeito, talvez seja a hora de repensar o que você entende por amor. Porque amor verdadeiro não humilha, não nega, não usa, não manipula. Amor verdadeiro reconhece, agradece, respeita, honra. E se o que você está recebendo não tem essas características, então não é amor. É exploração disfarçada de sentimento. A diferença é que exploração você pode cobrar de volta, com juros.